Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, eu sou o professor João Vitor e a gente vai fazer hoje aqui a resolução do vestibular da primeira fase da Unicamp que ocorreu no último final de semana, certo? Hoje é segunda-feira à noite, estou gravando o vídeo, o vestibular foi ontem pela manhã e a gente vai abordar as questões de matemática, certo? Então vamos lá. A primeira questão de matemática é a questão 45, é uma questão de porcentagem, certo? Ele explica aqui o seguinte: um recipiente de 30 litros contém uma solução de 14 partes de álcool e uma parte de água, certo? Consequentemente, nós temos 15 partes ao todo e dividindo 30 por 15, a gente tem 2 litros para cada parte. Então eu teria 14 litros, 14 partes, totalizando 28 litros de álcool. E eu teria uma parte, totalizando 2 litros de água, certo? E aí a pergunta é: quantos litros de água devem ser adicionados para que tenha uma solução 70% de álcool? Bom, o que eu quero é uma nova situação onde meus 28 litros de álcool é 70% da minha solução completa. Então eu faço a regra de 3 básica: 28 litros corresponde a 70%, x litros corresponde a 100%, certo? Fazendo regra dos meios por extremos, eu tenho que meu x é igual a 28 vezes 100 dividido por 70. Vou cancelar o zero aqui e vou simplificar o 7 com 28. Eu vou ter 4 vezes 10, 40. Então minha nova solução vai ter 40 litros. Se dos 40, 28 são álcool, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter 12 litros de água. Mas a pergunta não é quantos litros de água tem. A pergunta é quantos litros de água devem ser adicionados. Então, se eu já havia 2, eu vou adicionar 10. Letra B, certo? Vamos lá, questão 46. Essa questão 46 aqui ela é interessante porque ela pede muita sagacidade. Se você observar bem, só pelo zero, o x igual a zero, você responde a questão, certo? Vamos ver aqui, ó. A seguir estão representadas 4 funções definidas para x reais e também 4 gráficos, certo? E aí ele bota as funções f, g, h e p e ele pede só uma associação entre a função e seu respectivo gráfico, certo? Uma coisa que a gente deve se ater aqui é exatamente o x igual a zero, certo? O x igual a zero. Então vamos ver aqui. Pense o seguinte, vamos primeiro bem que nessa, porque ele tem esses caras de dentro iguais, né? Jogue o x igual a zero, eu vou ter cosseno de π sobre 4 menos seno de π sobre 4. Lembrando que o π sobre 4 é 45 e ele tem cosseno e seno iguais. Então, quando eu subtrair duas coisas iguais, eu vou concluir que isso é zero. Então, o único ponto que tem o zero como imagem do próprio zero é esse cara aqui. Então, este cara é o g de x. Então, a gente já tem só duas opções, a letra B e a letra D, certo? Então, a gente pode olhar também aqui o x igual a zero nessa função, na P, certo? Na P, lembre-se que o cosseno de zero é 1, o seno de zero é zero, certo? Então, a função, aqui a gente tem duas opções, né? Essa e essa. Vamos ver aqui, então. Pronto, esse, certo? O h de x. O h de x, para x igual a zero, eu vou ter o seno de menos π sobre 4. E se a gente lembrar bem do círculo trigonométrico, um círculo meio feio, aqui é o seno e aqui é o cosseno. O π sobre 4 está mais ou menos aqui, né? Então eu teria menos π sobre 4, mais ou menos aqui, que teria um cosseno positivo e um seno negativo. Então o seno de menos π sobre 4 seria algo negativo.
Então a imagem do 0 para H seria algo negativo, o que não acontece em nenhuma dessas duas, e acontece nessa. Então eu tenho aqui H de x, certo? Imagem do 0 é algo negativo. Então o que eu tenho aqui, o 1 é o H de x, o 2 é o G de x, só temos a letra B. Próxima. Essa aqui é uma questão meramente de interpretação de gráfico. Aqui ele tem um texto bem um pouquinho extenso, falando sobre esse tipo de gráfico, que é um gráfico de radar, certo? E aí é uma questão que o pessoal do videogame gosta muito, que aparece muito, certo? Que é esses números que aparecem em cada linha, certo? Ele desenhou vários pentágonos um do outro, e cada linha representa um número, de 5 até 35. E aí ele só pede para você dizer qual é a correta. Eu particularmente tenho uma técnica de sempre começar da última, porque essas questões são só para dar trabalho. Então vamos começar aqui na última. A quantidade de obras vendidas do gênero infantil dos 2 anos, que ele botou 2020 e 2021, é a mesma quantidade de obras vendidas no mesmo período para o gênero bibliografia, certo? Então vamos aqui na infantil e bibliografia. No 2020, no 2021, o infantil teve 30-30, que totaliza 60 obras. A biografia teve 30-30, que totalizam 60 obras. Não lembra de qual é? Alternativa letra D. Essas questões de o correto afirmar, minha dica é que você sempre comece da última, porque é uma questão que é só para lhe dar trabalho. Então normalmente a resposta é entre 5 é a letra E ou a letra D, entre 4 é a letra C ou a letra D. Sempre começa do final, que nunca é a letra A de cara, né? Vamos ver aqui essa. Questão 48. 3 números reais distintos, A, B e C, são tais que A, B e C e AB, BC e CA formam nessas ordens duas PA, progressões aritméticas, de mesma razão, certo? Então vamos lá. Essa questão aqui pode parecer um pouco longa, mas vamos fazer o seguinte. O A, eu vou chamar ele só de A mesmo. O B, como é uma PA, é o A mais a razão. O A mais a razão. E o C é o A mais duas razão, certo? Então a gente vai ter um novo rosto, uma nova cara para o AB. Quem é que vai ser o AB? O AB vai ser A ao quadrado mais AE. O BC. O BC vai ser A ao quadrado mais AR mais AR mais 2R ao quadrado. Que aqui é A2 mais... Eu vou deixar assim. Pra gente ver uma coisa. Eu vou deixar isso aqui entre parênteses. E o CA, por último, vai aparecer como A2 mais 2AR. Beleza. E agora a gente vai bater de frente com a questão. Aqui o que a gente está vendo é que esse cara é mais isso daqui, né? A diferença de um para outro seria só a razão. Daqui também, mais a razão. Certo? E aí o que é que a gente tem? A gente tem que esse cara aqui dentro do parênteses, ele é igual a R. Certo? Igual a 1R, né, no caso. O que é que a gente tem também? Que do AB pro CA, eu tô somando 2R, certo? Então, eu tenho uma igualdade direta aqui, ó. Qual é a diferença entre o AB e o CA? É um AR. Só que ao mesmo tempo eu tô andando dois caras numa PA. Então isso aqui é 2R, certo? Então eu vou só cancelar o R e eu ganho que o A é igual a 2, certo? E aí agora a gente vai brincar um pouco com a passagem do AB para o BC e do BC para o CA, certo? Então o que é que acrescentou desse cara para esse? Foi só essa parcela. E essa parcela é exatamente R.
Então eu tenho que 2R, 2 mais AR é igual a R, que é a razão, certo? Eu posso simplificar tudo por R? Posso. 2R mais A, não vou botar o A igual a 2 agora não, igual a 1. Observe que 2R mais A é nosso C. Então eu já tenho que o C é igual a 1 e o A é igual a 2. Olha só. Não obstante, a gente vai encontrar o quê? Encontrar que a passagem do BC para o CA, eu estou acrescentando um AR. E o meu AR está sendo igual a tudo isso daqui, certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho agora, nessa nova situação, que daqui para cá, né? Se eu fizer uma subtração, eu tenho que AR é igual a R é igual a isso daqui mais a razão, mais um R. Mais R, certo? E aí eu vou cancelar. E eu vou cancelar R com a R. E eu vou ter que 2R2 mais R é igual a 0. É isso que eu queria chegar? Só um instante. Deixa eu ver onde é que eu quero chegar. Eu quero chegar no A mais R. Pronto, bem aqui. Achei. Se eu já encontrei que o meu A é 2 e que 2R mais A é 1, então eu tenho que 2R mais 2 é igual a 1. Então eu tenho que 2R é igual a menos 1 e R é igual a menos meio. Então, tendo R e tendo A, eu sei quem é o A, o B e o C. Já tinha descoberto o C. E o B vai ser A mais o R. Que o 2 é 4 meios. Então, esse rapazinho aqui é 2 menos 1 meio. Que fica... buguei. 3 meios. É isso. Pronto. Aconteceu um pequeno errinho aqui. Na hora dessa multiplicação do BC. A vezes A, A2. A vezes 2R, 2R. R vezes A, AR. E R vezes 2R2. Beleza. E aí, de novo, olhando a do BC para o CA e do AB para o BC. Do AB para o BC principalmente agora. Porque aqui a gente soma um R, porque é uma PA. Então, isso aqui mais R é igual a isso aqui. Então, essa parte aqui em parênteses, 2AR mais 2R, 2, seria uma razão. A gente simplifica e encontra isso daqui, certo? E aí a gente simplificou por R, correto? A gente vai usar esse fato de que o A é 2. Então eu tenho 4 mais 2R igual a 1. Jogo para o outro lado, mando dividindo. O R é menos 3 sobre 2, certo? E vamos utilizar bem aqui que o R é menos 1 meio, 1,5, né? Menos 1,5. Para descobrir que, desculpa, esse cara aqui, o A mais R, ele é 2 mais menos 3 sobre 2. Que vai dar o quê? Que vai dar 1 meio. E esse rapazinho aqui é o 2 menos 2 vezes 3 sobre 2.
Então ele vai ficar 2 menos 3, que é igual a menos 1. Então agora é só multiplicar esses homens aqui. 2 vezes 1 meio vezes menos 1. Cancela, vai dar só o menos 1 na letra C, certo? Vamos lá. Suponha que a função f de x satisfaça a propriedade, a multiplicação de x vezes y da função gera uma soma. Então, sabendo esses dois carinhas, a gente quer saber o f de 2023, certo? Bom, é direto que 5 é igual ao f de 7 mais o f de 17, né? Que daria o f de quê? 17 vezes 7, 49, vai 4, 114, 119. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste, né? Se eu multiplicar por 7, vai dar menos de 1000. Então, eu vou multiplicar por 17, certo? 7 vezes 9 dá 63, sobe 6. 7 vezes 1, 7, mais 6 dá 13, sobe 1. Aqui dá 8 e aqui repete o número. Olha só, né? Então, aqui eu vou ter 2023. Beleza. Então, eu só preciso pegar esse 119 e multiplicar aqui dentro por 17. Então, eu tenho que somar aqui fora. Então, 5 mais 3 dá 8. 8, que é 5 mais 3, que é igual a f de 119, vezes 17, que é o próprio f 2023. Então, resposta, letra B, oitava. Ou, letra B, 8, né? Aqui eu tinha riscado um pouquinho, ele fala sobre essa transformação de Möbius, muito comum lá na computação. E aí ele pediu para considerar essa função, onde o x é real, diferente de 1, certo? Isso aqui é importante. Aí na questão 51, ele está perguntando qual é a inversa dessa função. Eu escrevi aqui para vocês lembrarem o que é uma função inversa. Uma função inversa é uma função que, quando se multiplica pela função original, resulta em 1, certo? Então, a lógica mais simples seria a gente pegar o f a menos 1 de x é igual a 1 sobre f de x, certo? Que seria a letra B. E de fato é. Por quê? Porque a gente tem que observar também essa restrição bem aqui. Quando eu olho para 1 sobre f de x, essa fração fica invertida. Que então seria x menos 1 sobre x mais 1. E essa restrição está englobando isso, né? O meu denominador não pode ser 0. Então, por origem, ele tem que ser diferente de 1. Mas agora também ele tem que ser diferente de menos 1. Então, de fato, letra B. A gente tem aqui também essa questão, parece um pouco difícil, mas não é. Questão número 52. Considere a sequência, que é iniciada por 6, e depois ela vira esse 7 sobre 5, certo? E assim sucessivamente. Qual é a soma? Quanto vale a soma dos 100 primeiros termos dessa sequência? Vamos observar só uma coisa. O que é que está acontecendo com esse número, né? Você concorda comigo que o f de x2 é x1 mais 1 dividido por x1 menos 1, que é exatamente 7 sobre 5, certo? Seguindo esse mesmo raciocínio de recorrência, a gente tem que o x3 seria o f, ou, no caso aqui escrevi errado, que é o x2 por si só. O f do x2 seria eu pegar este rapaz e fazer a mesma coisa. O numerador soma com 1, o denominador diminui 1. Então, o x3 seria o quê? 7 sobre 5 mais 1. 7 sobre 5 menos 1. O que vai resultar em quê? Vai resultar em... Aqui é uma soma de fração simples. 12 sobre 5. Aqui também vai dar 2 sobre 5. Você pode cancelar ou simplificar os denominadores. E você tem 12 dividido por 2, que é 6.
Então a função, ela é uma função que ela é binária, ela ou é 6 ou é 7 sobre 5, ou é 6 ou é 7 sobre 5. Para cada índice ímpar, ela é 6, para cada índice par, ela é 7 sobre 5. Então, como ele está pedindo que eu veja a soma dos 100 primeiros termos, certo? Eu tenho 50 números pares, 50 números ímpares. Então, eu vou fazer 50 vezes 6, que são os 50 índices ímpares, mais 50 vezes 7 sobre 5, que são os 50 índices pares. Lembrando que índice é o númerozinho que está bem aqui de pendurado. 300 mais, simplifica, fica 10, 300 mais 70, 370. Certo? Vamos aqui para essa. Essa daqui é uma questão que você tem que estar afiado com a matriz, que é uma coisa peculiar do vestibular, desse vestibular específico. Porque se você está se preparando para o Enem, consequentemente você está estudando matriz muito superficialmente. A pergunta é: para qual valor de A o sistema de equações lineares abaixo admite soluções infinitas? Se você lembrar bem da parte de sistema linear, a gente tem o SPD, o SPI e o SI, certo? O SPD é o sistema possível determinado, sistema SPI, possível indeterminado, e o SI, sistema impossível. Qual deles tem infinitas soluções? Logicamente não é impossível. Se é impossível, não tem solução. E esse aqui, se ele é possível e determinado, ele tem uma única solução. Então a gente quer que nosso sistema seja SPI. E aí qual é a condição do nosso sistema ser SPI? A condição é que nosso determinante seja zero. Determinante de quê? Determinante desse quadradinho aqui, ó, que corresponde aos índices do x, do y, do x e do y. Então o primeiro termo vai ser A, o segundo menos 1, aqui vai aparecer o 4 menos 5A ao quadrado, e aqui vai aparecer o mais 1, ou só 1. Então eu quero que o determinante dessa coisa, esta coisinha, aqui vai aparecer o A. O determinante dessa coisinha seja igual a zero, certo? E aí, o que é que eu vou precisar para isso? Eu vou precisar que você lembre o que é determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, diagonal principal, A vezes A ao quadrado. Menos a diagonal secundária. O menos da forma cancela o menos do menos 1. Então, vai aparecer mais 4 menos 5A2. Isso aqui eu quero que seja exatamente zero. Bom, aqui a gente caiu no céu. Eu tenho que 4A ao quadrado igual a 4. A ao quadrado é igual a 1. Então, eu tenho que meu A é mais ou menos 1. Certo? Então, chega o problema. Tem mais 1 e menos 1 na alternativa. Bom, nos resta testar. Um dos dois vai dar errado. Vamos ver aqui se o A for 1. Se tem algum problema. Se o A for 1, vai aparecer x menos y igual a 1. Se o A for 1, vai aparecer menos x mais y igual a 1. E aí? Isso aqui é uma indeterminação? Sim ou não? Porque, observe, você tem que some tudo aqui. Você tem que 0x mais 0y é igual a 2. Isso aqui torna o sistema impossível, só que a gente não quer impossível, a gente quer indeterminado. Então, consequentemente, para o 1 não vale. Obviamente vai ser o menos 1, mas deixa eu te mostrar. Menos x menos y igual a 1. Menos x menos y igual a 1. Estou só transcrevendo, substituindo x por menos 1. Ou o a por menos 1. E aí você teria um sistema com duas incógnitas e uma única equação. Isso torna uma variável dependente da outra. Então eu tenho infinitas soluções. Resposta letra C menos 1. Vixe Maria. Vamos lá. Essa questão aqui, 54, ela vai ser aparentemente um pouco trabalhosa. Porque ela não te dá muita informação e te pede muita coisa, né? Então vamos lá. Na figura seguinte, a gente tem um triângulo retângulo ABC, onde M é o ponto médio do lado AB. Então isso aqui é igual a isso aqui, que é a hipotenusa. Ótimo. Qual é o valor do seno de alfa? O seno de alfa na pergunta já chama a gente para a lei dos senos, certo? Então vamos brincar um pouco. Bom, eu tenho um ângulo que eu vou chamar esse ângulozinho de A,
esse ângulozinho de B. Primeiramente, o que é que eu tenho? Eu tenho que vou mexer com o Bzinho. O seno do B, no triângulo ABC, ele está relativo ao 6. Enquanto o seno do 90, seno de 90, está relativo a 2AM, ou AB, né? 2MB. Eu vou botar 2MB. A gente vai ter o quê? Seno de 90 é 1. Então, eu vou ter que o seno do B, do Bzinho, ele é 3 dividido por MB. Justo. Segura. Agora, o que eu quero? Eu vou olhar pro meu triângulo pequeno. Triângulo pequeno, 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 que é esse triângulo aqui, né? A gente pode inicialmente, a gente vai ter que resolver o problema de que o seno do A está relativo ao CB e o seno do B está relativo ao 5. E aí chega o problema. Como é que eu vou descobrir esse rapaz? Aí tem um problema mesmo. Vamos lá. O que eu vou precisar, né? Eu vou precisar olhar pro... Eu vou precisar olhar para esse cara aqui. Esse. Eu vou chamar ele de beta. Certo? E aí o que eu sei, né? Sei o seguinte. Que o beta, ele por relação de lei dos senos, eu sei que o beta, o seno do beta, está para o MB, assim como o Bzinho, seno de Bzinho, está para o 5, certo? Eu estou olhando o triângulo CMB, certo? E aí, a gente vai usar uma relação muito usada, que é, se eu tenho dois ângulos, essa relação aqui é bem direta. Se eu tenho dois ângulos que a soma é 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro, certo? Mas, para isso, a gente vai descobrir bem aqui primeiro o seno do beta. Eu sei que o seno do beta é o quê? É MB vezes o seno B sobre 5. Só que eu já tenho que o seno B é esse rapazinho aqui. Então vai aparecer o quê? MB vezes 3 sobre MB sobre 5. Então eu tenho que o seno do beta é 3/5. Certo? Agora o que é que eu vou usar? Eu vou chamar... Vou dar nome só, que eu não mal vou usar. Vou chamar esse cara de teta. Eu sei que o cosseno de teta é o seno do beta, certo? Vamos lá usar a lei dos cossenos, né, para descobrir o AM. AM ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 5 vezes o cosseno do teta, que é igual ao seno do beta, que é 3/5. Certo? Olha só as coisas se encaixando. AM ao quadrado vai aparecer 36 mais 25 menos. Aqui simplifica o 5. Aqui vai dar 12 vezes 3, 36. Olha só. Então, AM ao quadrado igual a 25. AM é igual a 5. Certo? Então, o que é que a gente vai usar agora? Já estamos acabando. Esse cara aqui é 5. Então, esse cara aqui também é 5. Certo? Ótimo. Se eu já tenho o quê? Que o... Olha só, né? A gente ganha o quê? Que o B e o beta são iguais, porque é um triângulo isósceles. A gente ganha o seguinte. Esse aqui é 5 e aqui é 5. Deixa eu pegar aqui. Esse triângulo maior ABC, pelo nosso famoso triângulo 3, 4, 5, no caso multiplicado por 2, a gente tem aqui o 3, o 4 e o 10, né? Aqui a gente vai ter que esse cara aqui é 8. Então, tudo que faltava pra gente, a gente conseguiu. Que é o quê? Eu sei que o seno do beta é 3/5. Então, o seno de beta está para 5, assim como o seno do alfa está para 8, dentro do triângulo CMB.
está para 8. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o seno de alfa é igual a 8 sobre 5 vezes o seno de beta. Só que eu já sei que o seno de beta é 3 quintos. 8 sobre 5 vezes 3 quintos, que vai dar 24 sobre 25, que dá exatamente nossa letra A. Certo? Vamos lá, temos mais duas questões. Essa questão aqui eu já tinha preparado ela porque ela é um pouco chata. Uma questão de contagem, certo? Como é que a gente vai abordar uma questão de contagem? Infelizmente a gente vai perder tempo. Por quê? Porque a gente vai ter que contar as possibilidades. Em um sorteio com cartelas numeradas de 0 a 2000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5, nenhum a mais. Por exemplo, ele comprou as cartelas 1205 e 25, mas não comprou 414 e 2000. Considerando as afirmações, ele comprou 108 cartelas, possível. Se ao invés de comprar com 2 e 5, ele tivesse comprado com 1 e 5, ele teria comprado menos? A resposta disso aqui é não. Por quê? Porque a partir do momento que ele pega o 1 e o 5, ele engloba todas aquelas que tem o 1000 aqui, 1500 e alguma coisa. Todas essas centenas ele pega. Todas as centenas de 1350, 1450, ele vai pegar, certo? Então, se ele conta o 1, ele compra muito mais cartelas, certo? Então, isso aqui é mentira, certo? Então, a gente já elimina a afirmação 2 e essas todas as verdades. Aí, aqui, o que foi que eu fiz? Eu fui analisar a terceira afirmativa, afirmação, que seria dito que ele compra 18 cartelas que possuem o número 3, certo? Então, eu fui para os dígitos. O primeiro, com 2 dígitos, não dá. Não dá. Porque com 2 dígitos, ele só compra o quê? Ele só compra a 25, a 52, e é isso. Com 3 dígitos, aí o não torna. Por quê? Porque ele vai poder comprar, ó. Aqui eu deixei assim, mas aqui é para representar uma opção. Ele vai comprar o 250. Opa. 253 nessa e o 523 na de cima. 523, 253, certo? Com 3 dígitos, a gente tem, começando com 2, essas duas opções, certo? Começando com o próprio 3, a gente vai ter o que? O 352 e o 325, certo? Aí, começando com o 5, a gente vai ter o 523 e o 532. Então, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções só com 3 dígitos, certo? Então, eu vou olhar agora para as opções com 4 dígitos, certo? Que é, consequentemente, começando com 1000. E aí, eu vou fixar cada um dos 3 números que eu tenho aqui, certo? E aí, basicamente, se eu fosse pensar em fatorial, também daria certo. Mas eu fui contando para ser mais simples. 1352, 1325, 1236, 35, 1253, 1532, 1523. Aqui eu tenho mais 6 opções. Então, 6 com 6 dá 12, não dá 18. Então, essa afirmativa terceira é errada também. Letra B, resposta. Certo? Vamos aqui para a nossa última. Essa questão aqui é uma questão clássica de encontro de gráfico, certo? O que eu vou ter que fazer aqui é encontrar a fórmula da função afim e da função curva, a parábola, certo? O que eu vou usar é primeiro a função afim, que eu vou chamar de f de x igual a x mais b, certo? E aí eu vou usar os pontos. O termo independente é o 2. E quando a gente tem bem aqui que o x é 0, o y... Ou, quando a gente tem que o x é menos 1, o y é 0. Então, se o x for menos 1, eu tenho menos a mais 2. E eu tenho que isso aqui é 0. Então, o a é igual a 2. Então, minha função é, no caso, 2x mais 2. E para encontrar a parábola, eu vou chamar ela de g.
eu vou usar soma e produto. AX2 mais BX mais C. O C eu já sei que é 2, né? Também é um termo independente. As minhas raízes é menos 2 e 1. Então eu sei o seguinte: por soma e produto, eu sei que o produto das duas raízes é C sobre A. C sobre A. Só que eu sei que o C é 2 e o A eu quero descobrir. E o produto é menos 2 vezes 1. Certo? Então eu tenho daqui que o A é menos 1. Certo? Agora vamos para a soma. Soma e produto, né? Está na hora da soma. A soma menos B sobre A. Ora. Menos B eu não sei. O A eu sei que é menos 1. Então vai ficar menos B sobre menos 1 é igual à soma das duas raízes. Menos 2 mais 1, menos 1. Então eu tenho o quê? Eu tenho que menos B é igual a 1. Então B é igual a menos 1. Pronto, encontrei minha G. A cara da minha G é menos x2 menos x mais 2. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um encontro. Eu vou encontrar, ou seja, igualar essas duas equações, a de primeiro grau e a de segundo grau. Menos x2 menos x mais 2 igual 2x mais 2, certo? Esse cara cancela. E aí esse cara vem pra cá, eu fico com menos x ao quadrado menos 3x igual a 0. A gente pode resolver espertamente. Multiplica por menos 1, isola o x mais 3 igual a 0. E aí eu tenho que o x é 0, o x é menos 3. Ora, o x0 está bem aqui, ó. Ele não se encontra bem aqui. Nesse ponto bem aqui, o x é 0. Então, nesse ponto bem aqui, esse x aqui, coordenada x, é menos 3. Se a coordenada x é menos 3, quanto é a coordenada y? Aí eu puxo por uma função mais simples, né? 2 vezes menos 3 mais 2 vai dar menos 6 mais 2, menos 4. Então, esse rapaz, menos 4. Somando, menos 7. Certo? Letra B. Bom, dou por encerrado. Obrigado pela atenção. E se puder curtir, se inscrever. Estou lançando a semana de vestibulares. Todos os vestibulares que estão saindo, a gente está fazendo a correção, a resolução de matemática. Obrigado pela atenção. Até a próxima.